Oi pessoal, meu nome é Michele Brito e eu tô fazendo aqui no canal uma série de vídeos com o tema Java 8. Então, hoje o assunto será sobre as expressões lambdas. Bom, na última aula eu falei um pouquinho sobre interface funcional. Então, foi explicado o que é uma interface funcional e como que ela funciona. Aqui nessa classe Teste Java, eu criei duas instâncias, cliente C1 e C2. Eu coloquei essas duas variáveis de referência numa lista de clientes e depois eu criei uma classe mostra cliente. Essa classe ela implementou uma interface consumer para então a gente poder utilizar essa instância do tipo consumer aqui no método for_each, certo? E assim eu vou compilar essa classe teste e executar. Assim a gente então determinou que a gente queria que aparecesse tanto o nome quanto a senha dos dois clientes que foram criados aqui, C1 e C2. Bom, mas para fazer isso, para utilizar aqui um consumer dentro do for_each, a gente precisou fazer uma classe só para esse fim, que mostra cliente. Ela implementa o método accept e ela determina que vai aparecer no console tanto o nome quanto a senha do cliente. Mas tem outra maneira da gente fazer isso, onde não é necessário utilizar uma classe mostra cliente só para isso. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso utilizando as classes anônimas. Então aqui eu vou tirar esse mostra cliente, eu não vou utilizar mais ele. Então, pessoal, aqui eu vou criar uma nova instância da interface consumer, tipo cliente. Vou nomear essa variável como consumidor. E aqui dentro, a gente então vai construir a classe anônima. Como vocês já devem ter visto falar de classes anônimas, ela apenas vai ter a implementação do método accept dessa interface funcional consumer. Então, a gente vai fazer essa implementação aqui dentro dessas chaves, a implementação desse método accept. Ela é utilizada quando você não quer reaproveitar código, quando você vai utilizar determinado código apenas naquele ponto. Aí você utiliza as classes anônimas, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Accept. Ele recebe um cliente como argumento e a gente vai determinar que ele vai mostrar no console o nome desse cliente. c.getNome, certo? Tem que fechar, ponto e vírgula. Vou salvar. E agora, olha, eu fiz o import desse consumer aqui, Java util function, ponto asterisco, porque senão dá erro aqui, ele não reconhece essa interface consumer, o Java não reconhece. Então, fazendo o import, fica tudo ok. E agora que a gente já criou essa variável consumidor, que ela é do tipo consumer, a gente pode então vir aqui dentro do for_each e passar ela aqui dentro do for_each, do tipo consumer. Então, vou salvar. Vou abrir o terminal aqui novamente, que eu tinha saído. cd Java 8, que é o nosso diretório. E eu vou então, compilar essa classe. Javac teste.java. Compilei. Agora eu vou executar. Java teste. E olha só, apareceu como eu determinei aqui dentro da classe anônima, que eu queria que aparecesse o nome de cada um dos clientes que foram inseridos aqui acima. Michele e Bruno. Então, funcionou, tá tudo ok.
Como a gente utilizou classe anônima, eu vou dar o comando ls aqui pra gente ver o que tem dentro desse pacote Java 8, que é onde a gente tá colocando todas as classes. Vocês podem ver, olha, que a classe teste apareceu um teste aqui, um teste.class, mas apareceu uma outra classe, um teste com um nome um pouco diferente. Por que aconteceu isso? Porque ele compilou a classe anônima. E como a classe anônima ela não tem um nome, então o compilador ele não sabe qual nome colocar. Então ele modifica um pouco o nome da classe teste, que é a classe que a gente compilou. E agora, então, a gente conseguiu fazer a mesma coisa sem a necessidade de uma classe só para esse fim. Mas tem uma maneira de encurtar mais esse código. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando as expressões lambdas. Lembrando que uma expressão lambda você pode utilizar apenas para implementar uma interface funcional. Você não pode utilizar ela se você estiver utilizando uma interface que não é funcional. Então, como o consumer é uma interface funcional, a gente vai, então, mostrar esse exemplo. Aqui, não vou mais utilizar essa classe anônima. Então, eu vou deletar tudo aqui, só que eu vou continuar com essa variável de referência consumidor. Só que agora eu vou escrever como expressão lambda. Como que ficaria isso? Um cliente tipo C. Você coloca o implícito, que é uma setinha. O que esse cliente tipo C, ele vai ser passado como argumento, e o método dessa interface consumer, que ela tem um método abstrato apenas, que é o accept, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar no console o nome. Get nome, certo? Aqui tem uma vírgula, não, aqui e aqui também. Então, olha, eu implementei o método igual a gente fez na classe anônima, só que aqui de uma maneira mais simples. Eu apenas passei o argumento que esse método accept ele recebe e o que ele vai fazer, qual que é a ação que esse método vai ter. Por quê? Porque como eu estou implementando uma interface funcional, e o compilador, ele já sabe que a interface funcional tem apenas um método, então ele já vai inferir isso tudo ao método accept, é tudo implícito. Cliente C, ele já sabe que é o argumento que eu estou passando para esse método, e essa outra parte aqui da variável lambda, ele sabe que é o código que esse método vai executar. Então, aqui eu tenho a variável consumidor e eu continuei passando ela aqui no método forEach normalmente. Agora eu vou salvar e eu vou compilar para ver se vai dar certo. javactest.java, compilou, agora eu vou executar, java teste. E olha só, a gente obteve o mesmo resultado, Michele e Bruno, que é o que a gente queria que ele lesse, né, a lista cliente e mostrasse o nome de cada cliente. Bom, mas tem uma maneira de simplificar mais ainda. A gente pode sumir com essa variável referência, não precisa dela. Eu vou copiar toda essa expressão e eu vou colocar ela dentro aqui do método forEach, já vou passar direto, certo? Então, isso daqui tudo, olha, eu não preciso. Por quê? Porque o método forEach, ele recebe um consumer. Então, o compilador, para ele já vai estar implícito isso, certo? E lembrando que para o compilador, ele também consegue reconhecer o tipo. Então, a gente não precisa passar cliente C. Eu vou colocar apenas o C. E aqui, quando tem apenas um comando, no caso é o system out println, eu posso tirar as chaves, não tem necessidade de ficar as chaves. E no caso aqui, se eu tivesse dois parâmetros, C e C1, aí eu teria que colocar o parênteses, certo? Mas como o nosso caso aqui não tem, só tem um, então eu posso deixar ele solto. Então, pessoal, isso é uma expressão lambda. Ela é composta por duas partes. Primeiro, o parâmetro, que é o parâmetro que o método exige, o método que você está implementando da interface funcional.
E a segunda parte é o código, é a implementação desse método, certo? Aqui, olha, se você for implementar um método que não precisa de argumento, é só você deixar os parênteses vazios. O compilador já vai saber que esse método não precisa de nenhum parâmetro. No nosso caso aqui, ele precisa, é o parâmetro C. Então, é isso. Agora, eu vou salvar e eu vou compilar. Vamos ver se a gente vai conseguir obter o mesmo resultado. Compilou e executou. Olha só, Michelle e Bruno. Igual, eu já mostrei, igual o resultado que a gente obteve com as classes anônimas e quando também a gente estava utilizando aquela outra classe mostra cliente. Lembrando que, mais uma vez, que você só pode utilizar uma expressão lambda quando você for implementar uma interface funcional. No caso aqui, a gente passa como argumento no método forEach um consumer. Um consumer, ele é uma interface funcional. Então, nesse caso, a gente pode utilizar o lambda. E aqui, pessoal, eu vou fazer mais um exemplo bem simples de um método que ele não precisa de argumento. Vamos utilizar a interface funcional runnable. A gente vai passar um método, um parâmetro vazio. E aqui a gente vai escrever qualquer coisa no console. Olá, mundo. Certo? Como ela não precisa de argumento, como esse método run, essa interface funcional, ela tem um método que se chama run. Ele não precisa de parâmetro, então a gente passa aqui um parâmetro vazio. E agora, para a gente testar esse método funcionando, eu vou iniciar com o método start. Vou salvar, compilar e executar. E olha só, olá mundo. Então, esse foi outro exemplo de utilização de expressão lambda, só que quando você não precisa passar um argumento para o método. Então, é isso, pessoal. É isso que se resume que é uma expressão lambda. É bom vocês buscarem exemplos na literatura e irem treinando, porque de começo talvez pode ser difícil, um pouco complicado de vocês perceberem certinho o que é um parâmetro, o que é um argumento, qual que é o método que está sendo implementado, qual que é a interface funcional. Então, isso é tudo, vocês vão ganhar experiência através da prática. Então, eu aconselho vocês irem praticando, irem lendo bastante e buscando sempre exemplos em que vocês possam utilizar as expressões lambdas. Então, na próxima aula, eu vou explicar um pouco sobre referências de método, que é uma outra maneira de escrever as expressões lambdas, uma maneira um pouco mais reduzida do que essa. Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. E lembrando que todo esse código dessas classes, tudo que a gente está construindo aqui está no meu GitHub. O link do meu projeto no GitHub está aqui na descrição do vídeo. E se vocês também se interessarem por baixar um e-book sobre Java 8, é só vocês acessarem o site que está aqui na descrição também e cadastrarem o e-mail de vocês. Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!